Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos. Está vindo bem lá? Pessoal, está vindo bem? Tá ok? Então, nós estamos mais uma vez aqui reunidos. É uma reunião, como sempre, nossa reunião espiritual, de entendimento através das leituras, do aprendizado com o Evangelho de Jesus. E nós, como sempre, passamos para vocês alguma informação a respeito das nossas atividades, né? Então, nós, aos domingos, às 10 horas, nós temos a palestra, os passes de evangelização infantil. Segunda e quinta-feira, 20 horas, palestra e passes. Terça-feira, 20 horas, é um trabalho especial, treinamento dedicado ao tratamento da dependência química. Através dos familiares das pessoas necessitadas. Quarta-feira, 14 horas, palestra e passe. Sábado, 17 horas, palestra e passe. O nosso plantão de atendimento, segunda, terça e quintas-feiras, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15. Domingo, às 9h30. As inscrições para os cursos estão encerradas, né? Mas se alguém quiser assistir algumas aulas, independente de fazer inscrição, como ouvinte, tudo bem, são bem-vindos, né? O nosso departamento social continua trabalhando com a doação das cestas básicas, há mais ou menos, são 60 cestas básicas, atendendo mais ou menos um número aproximado de 300 pessoas. Quem puder colaborar, nós aceitamos as doações, ou apenas o item da cesta básica, principalmente o leite em pó, o arroz, o feijão, o macarrão, o molho de tomate. Leite em pó, café, feijão e óleo. Principalmente esses últimos itens para compor a cesta. Então, aí nós fechamos a cesta. Então, nós agradecemos a colaboração de todos, né? E temos também a nossa livraria, para quem quiser se ilustrar um pouco a respeito da doutrina. Temos os livros da codificação, temos romances. Então, o pessoal que quiser, nós estamos a livraria à disposição, né? Então nós vamos nos preparar para mais uma reunião dessa noite. Nós não podemos terminar, apagar a nossa luz aqui lá, né? Então, como nós temos agora o nosso departamento aqui de comunicações, nos instalou aqui esses aparelhos para que nós possamos colocar nossa palestra no ar através da internet. Então nós não podemos apagar a luz, então vai interferir na imagem lá. Então é por isso que nós precisamos estar com a luz acesa. Mas os corações também acesos, né? Os pensamentos elevados a Deus, vamos fazer um pequeno recolhimento, né? Vamos lembrar de Jesus, mentalizá-lo da maneira que cada um de nós está acostumado a fazer. Vamos pedir a Ele que nos abasteça mais uma vez hoje, com a presença desses amigos bondosos da espiritualidade, que já se fazem presentes desde bem antes da nossa chegada aqui, preparando o nosso ambiente, fortalecendo aqui as nossas defesas, enfim, trazendo também os amigos espirituais, outros irmãozinhos nossos também para participar dessa reunião, para que também alguns irmãos nossos que vêm até nós, aliás são muitos, que vêm também receber o tratamento espiritual. Então todos são bem-vindos, e esses nossos irmãos estão aqui conosco, esse nosso amigo que dirige o trabalho pelo plano, pela dimensão espiritual também. Nós agradecemos por nosso dirigente espiritual e vamos então agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nós temos através dessa reencarnação abençoada, de crescermos para Deus, de acordo com as lições de Jesus, do seu Evangelho de amor, essa luz se faça no coração de todos. E assim nós vamos pedir permissão então ao nosso dirigente espiritual para iniciar a nossa reunião dessa noite. Então nós vamos pedir muita atenção de todos para o tema dessa noite, que será colocado pelo Marcelo, que saibam todos que os amigos espirituais já começam o tratamento de cada um de nós, nos envolvendo com seus fluidos salutares, e nós vamos concluir esse tratamento através dos passos no término da nossa reunião. Então atenção, os pensamentos voltados aqui para a reunião é muito importante. Aqueles que têm os pensamentos voltados para suas dificuldades no lar,
das pessoas com as quais nós nos relacionamos, vamos deixar esses momentos para as vibrações, quando então nós vamos envolvê-los nos nossos pensamentos. E assim então nós vamos pedir ao nosso companheiro Marcelo Nascimento, né? Que seja muito feliz no tema. É um tema do Emmanuel, Pão Nosso. Sacudir o pó, né? Isso aí. Desligou aí, eu liguei o meu aqui. Ela que tem que baixar lá. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Aí, é gostoso estar aqui reunido, né? Pena que eu já não posso ficar me movimentando, eu que vou para todo canto, tenho que ficar aqui firme, preso. Bom, mas enfim. Como o Jurandir disse, o tema da noite, aliás, um estudo que é muito interessante, que é do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ninguém conhece, né? E o tema hoje é do capítulo 71, Sacudir o Pó. É até bacana, né? Tema, sacudir o pó. Dá aquela conotação assim, sacudir o pó joga a poeira de lado, dá a volta por cima e segue em frente. Né? É uma palavra muito bacana aqui. E não é só a palavra não. Porque eu fui estudar a respeito do tema. E isso daqui é uma parte que está na Bíblia. Né? É um trecho que é de Mateus, capítulo 10, o versículo 14. E todas as vezes que eu vou estudar, quando tem algum assim, ó, capítulo tanto, tal, eu não pego só esse trecho. Eu gosto de ir lá estudar o conteúdo completo daquilo ali. É bem verdade que se a gente pegar só esse tema aqui, ó, sacudir o pó, dá para a gente falar a beça. Mas aí a gente tem que buscar lá qual era o conceito geral daquele trecho do capítulo 10, o que Mateus estava querendo passar para a gente ali no capítulo 10, né? Para cada versículo ali a gente pode dar uma paradinha e dar uma estudada. Aliás, eu fiz isso hoje. Trouxe aqui para que a gente veja a amplitude daquilo ali. Como é interessante aquilo ali. Mas especificamente nesse trecho aqui, ele coloca o seguinte: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó de vossos pés. O que ele quis dizer aqui? Se a gente vai falar alguma coisa para alguém, alguma casa, alguma cidade, e as pessoas não querem ouvir, o que a gente vai fazer? Vai ficar insistindo para que nos ouçam? Não. Olha, muito obrigado pela sua atenção, até logo. Né? A gente vai se encontrar pelo caminho, ou quem sabe nas próximas encarnações, mas a gente não deve ficar insistindo ali. Quem é que fica aqui para querendo colocar na cabeça do outro ali o que a gente acha, a nossa doutrina? Será que o caminho que leva a Deus, somente nós, espíritas, podemos ser conduzidos? Será? Se existem diversas religiões no mundo, é porque existem diversas pessoas diferentes. Eu costumo sempre dizer, né, Matilde? Qual a melhor religião que tem? É a minha. Porque se fosse a sua, eu ia para a tua. Então a gente não é a que está mais apta para aquilo que eu, pela minha crença, pela minha forma de estudar e etc. Hoje é a doutrina espírita. Mas isso não significa que os evangélicos, os católicos, a Umbanda, não tem ali os seus missionários, a tua forma. Será que Deus não dá o seu dedinho ali, não está olhando pelas criaturas também? Claro que está. Claro que está. Né? Então não vamos achar que que nós somos os privilegiados e que somente nós, como espíritas, alcançaremos o mundo espiritual. Temos uma transcomunicação aí. Então, gente, eu fui buscar lá o capítulo inteiro de Mateus. E é muito bacana esse capítulo aqui. Primeiro que ele tem passagens aqui, muitas vezes a gente ouve aí em palestras, alguma pessoa falando, alguns trechos bíblicos e que fica gravado, são trechos bastante populares. Mas a gente não sabe onde buscar isso. Só nesse capítulo, que é o capítulo 10 aqui, vejam se vocês já ouviram esse trecho aqui. Recebestes de graça, de graças dai. Já ouviram falar? Claro que sim. Porque não há nada escondido de que não venha à luz, e nada secreto que não se venha a saber. Já ouviram dizer? Também já. E esse aqui? Acho que esse aqui é o
Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Acho que todos já ouviram algum desses trechos aqui alguma vez, né? Todos eles estão inseridos dentro do capítulo 10 de Mateus. Então, quando chegarem em casa, peguem a Bíblia, leiam o capítulo 10 inteiro. Apesar que vocês não vão precisar, que a gente vai dar uma breve passada aqui, para que vocês vejam o conteúdo completo daquilo ali. E por que ele queria dizer sacudir o pó quando entrar nas casas? Né? Alguém não te quer, sacude o pó, até das tuas sandálias. O trecho inteiro, ele se resume na missão em que Jesus deu para os seus apóstolos, os seus discípulos direto. Sabem quem eram os discípulos direto de Jesus, né? Se eu perguntar um por um aqui, vocês sabem os 12 apóstolos quem eram? A gente lembra 7, 8, mas não lembra de todos ali, né? Mas era uma missão que Jesus estava dando para aqueles seus discípulos ali. Porque Jesus teve 3 anos de via pública. Ele preparou, ele programou como levar a sua doutrina para aquele povo da época. Porque ele ia encontrar muita dificuldade, ele sabia disso. Hoje, se a gente chegar lá no mundo do Islã e querer apresentar Jesus no próprio judeus, no judaísmo, olha, Jesus é o grande enviado de Deus. Eles vão acreditar? Nos dias atuais. Ainda não. Imagine isso naquela época, onde as pessoas estavam arraigadas a um costume, né? Ou estavam subjugados ao povo romano, que tinham vários deuses ali, ou então aqueles costumes dos próprios judeus, do judaísmo, onde os fariseus tomavam conta das escrituras e tinha que ser feito o que eles mandavam, porque eles eram doutores da lei. Eles seguiam Moisés, ou seja, a escrita, o Antigo Testamento. E o que estava escrito ali tinha que seguir. Só que tinha um grande problema. Embora fossem judeus, eles não seguiam a mesma linha de raciocínio. Era muito comum ver um fariseu com um livrinho, com as escrituras, que era o termo que eles utilizavam, embaixo do braço, discutindo com outro em plena praça pública. E eram discussões bravas ali, né? Que ninguém dava o braço a torcer, cada um era que estava com o entendimento correto. Imagine hoje a Bíblia a gente não tem que ser interpretativa, e cada um pode interpretar ela de uma forma. E não pensem vocês que isso ficou lá atrás não, no tempo lá de trás. Hoje, no próprio judaísmo ainda existe muitas discussões acerca das escrituras. Tem 4 ramificações hoje do judaísmo, que é bem forte lá. Eles têm lá os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, né? Os hassidins, que são aqueles homens que andam todos de preto, né? E eles discutem de forma assim, bastante pesada até, a respeito das escrituras. Então isso não era na época de Jesus, é ainda no dia atual. Imaginem vocês apresentar uma boa nova naquela época ali. Eles iam acreditar no que Jesus estava apresentando? Um mundo espiritual do jeito que ele apresentou? Que dificuldade enorme que ele tinha. Se Jesus, que tinha todo aquele poder para apresentar a sua doutrina, imagina para os seus discípulos e os seus apóstolos ali. Que tarefa difícil que era. Então esse capítulo, ele mostra todo um preparo que Jesus e um cuidado que Jesus teve para pegar os seus discípulos e falar, olha, vocês vão pregar, né, nas casas das pessoas, nas cidades, mas cuidado. Cuidado, porque serão levados às prisões, serão apedrejados. Ele já avisou antes, porque eles não aceitavam facilmente a nova doutrina que estava apresentando ali. Aliás, hoje, ninguém aceita ainda facilmente, porque o homem, gente, está muito inserido ainda dentro da matéria. É muito mais fácil, né, Matilde, a gente usufruir dos nossos bens, aproveitar, deixar que a matéria nos domine, do que a gente querer dar valor espiritual. Mas hoje ainda nós temos uma vantagem. Antes eles tinham que ir às casas e eram enxotados. Hoje a gente não precisa ir. As pessoas vêm à casa. Né? Alguém aqui bateu na porta de vocês para que viessem aqui ao Centro Espírita hoje? Não. Hoje a gente tem essa livre vontade de poder ir a uma casa, né? E poder estar estudando, para poder estar vivenciando, sentindo aquela energia de uma casa. Mas não podia.
nós somos privilegiados, digamos assim. Segue o trecho. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eu disse que hoje ainda é difícil as pessoas aceitarem a doutrina de Jesus, né? Naquela época ainda eles tinham uma vantagem. Jesus deu ainda àqueles discípulos um pouco dos seus dons. O dom da cura, o dom da desobsessão, o dom da psicofonia, né? Imaginem vocês uma pessoa que era deficiente, de repente está curada. É um fenômeno. Que prova era aquela? Mesmo assim, eles não aceitavam. Né? Principalmente os poderosos. Principalmente os poderosos. Porque eles não perderam. Não se sentia acalentado. Por isso que eles procuram justamente essas pessoas do povo ali. Imagine ir numa sinagoga e querer ficar pregando ali na sinagoga. Seria muito difícil mesmo, né? Tanto é que tem um trecho que ele diz, vá primeiro na casa de Israel. O que ele quis dizer, vá primeiro nos filhos de Israel? Era um povo judeu que já tinham aquela crença num único Deus, já tinham um passinho adiante na sua espiritualidade. Né? Imagine os outros povos que era o paganismo, muitos deuses. Como eu vou falar de uma religião de um Deus uno, onde as pessoas acreditam em vários deuses ali? Era praticamente impossível. Então já existia ali no povo judeu um preparo para que eles recebessem a palavra de Jesus. Porém, o que eles fizeram com Jesus? Coube então, posteriormente, para que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, São Paulo, para que ele que conseguisse depois divulgar e propagar a doutrina de Jesus. E qual foi o meio que Paulo conseguiu? Os gentios, o povo pagão. Porque eles estavam ali dentro daquele formalismo judaico e estavam fechados para a nova doutrina. Então Paulo teve essa estratégia de levar a doutrina de Jesus para todos os povos, para todos os lugares. Mas também não pensem que foi fácil. Tá? Quantas vezes ele foi enxotado da cidade, apedrejado, literalmente apanhou, né, Matilde? Levou pancada ali. Mas foi uma estratégia que deu certo. Ele fez as suas 3 viagens missionárias que ele rodou a pé, toda a região do Oriente Baixo, Médio, Alto ali. Imagine a gente andar daqui até Santana ali, o metrô, a gente fala, poxa vida, andei demais, né? Agora imagine naquela época ali, né? É que hoje somos preguiçosos, a gente anda só em esteira em academia. E olha lá. O metrô, né? É o escada rolante ainda. Mas eles andavam. Que trabalho árduo para poder levar uma doutrina, levar uma nova fé. Para que isso? Para acalentar os corações das pessoas, né? Então somente Paulo depois é que consegue, de fato, propagar essa doutrina aí de Jesus, né? Então ele continua, não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. E diante as ovelhas que se perderam na casa de Israel. E ele continua, por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Recebestes de graça e de graça dai. Ou seja, tinha aquela simplicidade também. Todos aqueles dons que que Jesus passou para os seus discípulos, não deveria se cobrar nada. Aliás, hoje ninguém cobra por fé nenhuma, né? Hoje ninguém tem comercializado a fé aí, né? Pois é, está aqui. Naquela época é muito claro, cada um vai procurar. Ele está fazendo até cara feia aqui, como não? Mas naquela época existia o comércio também da fé, como existe hoje, né? Existiam os sacrifícios, o cordeiro, as pombas, tadinha das pombas, né? Quantas pombinhas ali não foi depenada, né? E quem era o dono daquele comércio das pombas ali? Os próprios fariseus, os líderes religiosos. Então você comprava uma pombinha, a pombinha gorda era mais caro, viu? Se a pombinha magrinha igual eu assim,
Então valia ali alguns denáriozinhos ali, míseros, né? Então quem eram os poderosos daquela época que tomavam conta eram justamente os líderes religiosos. Por isso que Jesus fala, o que receber de graça, todo dom que recebesses de graça, dê de graça, não cobrem. Para que a gente saiba quando um centro espírita ele é correto, se alguém cobrar alguma coisa, gente, sacude o pó e sai para fora. Tá? Procure outra casa. Nem mochila para a viagem, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Olha que bacana essa parte, porque ele mostra a forma simples que eles deveriam ir. Né? Que o maior bem que eles levavam era o dom da palavra, os novos ensinamentos que eles iam levar. Hoje, se a gente vai viajar para um clube de campo, em época de chuva, a gente quer levar a melhor roupa, o melhor sapato. A mulher leva aquele salto desse tamanho para andar na terra. Né? Ah, vai que eu preciso usar ali. Ora, isso é a nossa vaidade. É verdade, somos vaidosos. Né? Precisamos ainda disso, de fato, mas não vamos exagerar. Mas o que Jesus queria colocar ali, ninguém ia precisar de vestimenta, ninguém ia precisar disso. Era tão e unicamente a nova ideia, a boa nova que eles deveriam propagar ali para as pessoas. Nas cidades ou aldeias onde entrares, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. O que são essas pessoas dignas de vos receber? Eram aquelas pessoas que estavam preparadas para receber o Evangelho. Aliás, eram poucas. Né? Porque a maioria, de fato, ia mandar que aquelas pessoas saíssem dali. Entrando numa casa, saudai-os, a paz está essa casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. E ele vai mais adiante, depois no capítulo 14. Se não vos receberem, não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacude até mesmo o pó de vossos pés. Entra no tema que a gente está dizendo. Né? Então era justamente para mostrar essa nova mensagem ali. Em verdade vos digo, no dia do juízo, não haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Olha que exemplo, que alegoria que Jesus coloca para aquela situação ali. O que era Sodoma e Gomorra? O que representavam aquelas cidades? É a cidade da perversão. E ele diz aqui que aquela casa seria pior do que aquelas cidades da perversão. Porque aquelas cidades ali estavam nutridas dentro de um âmbito que estava arraigado naquelas pessoas, aquele materialismo, aqueles prazeres, eles estavam fechados, era muito difícil, de fato, querer acordar aquelas pessoas ali. Né? Agora, outras pessoas já estavam um pouco mais aprimoradas do que naquela época de Sodoma e Gomorra, para receber a palavra. É que nem hoje. Muito será cobrado aquele que mais sabe do que aquele que menos sabe. Não é verdade? A gente não pode alegar mais ignorância. Mas ele alertava que Sodoma e Gomorra foram destruídas. Uhum. Então, aqueles que não quisessem ouvir. E ele coloca aqui como exemplo essa cidade que foi destruída, como ela sendo melhor até do que essas pessoas que não quisessem receber essa boa nova aqui. Né? Então, essa comparação. Seria mais brando para Sodoma e Gomorra do que para eles. Olha que situação, né? Poxa, isso dá um impacto, né, Jurandir? Da pessoa, poxa vida. Tal era a mensagem que ele queria passar ali, né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Poxa vida. Já pensou aquelas pessoas com o coração puro, querendo levar uma boa informação? Muita coragem. Não era para qualquer um, não, né? Por isso que eu digo, Matilde, hoje nós somos privilegiados aqui, porque nós temos a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, coisas que eles não tinham. E houve tempo mesmo, pouco atrás, que era proibido, vinha a polícia e era espírita, não podia divulgar. Não, mas era espírita, não podia, né? Mais adiante ele diz que
quando que ele veio trazer a espada, ele veio separar as pessoas. Pai, que ele diz ainda que os maiores inimigos estariam dentro de sua própria casa. O que ele quis dizer aqui? Que ia separar pai de filho, mãe da nora e por aí vai. Porque hoje, olha a visão que Jesus já tinha, porque hoje, já viu um judeu casar com outra pessoa que não seja da mesma religião? Não tem. No mundo islã, não tem. Né? E hoje ainda, muitas pessoas falam, ele é espírita, não casa com ele. Né? Porque ainda confundem, dizem, é da macumba. Mesmo dentro da Olha que absurdo. Cada um tem uma fé. Muitos bem escondidos, né? Tinha uma aluna ali na André Luiz, Matilde, e ela já tinha ali os seus 50 anos, né? E ela tinha que ler livro espírita escondido da mãe dela. E quando a mãe dela descobriu, Jurandir, os livros que estavam escondidinhos dentro do armário, ela queimou e bateu nela. Olha que absurdo. É verdade, parece que é coisa que, né, fantasia, mas não. Ainda existe isso hoje. Os preconceitos religiosos ainda são muito fortes Você hoje. já aconselhava estudo do Evangelho do lar, não podia fazer em família, porque se tranca no banheiro e faz lá. Pois é, porque não pode fazer em família. Né? Então isso não ficou lá atrás, isso ainda é presente aqui, é vivo. Eu costumo até brincar com uma situação que até aconteceu comigo, né? Porque a família da Kelly, para vocês não conhecem minha noiva, são todos evangélicos, né? E ela mora no Paraná, a gente estava... quando nós chegamos lá, a mãe dela ainda falou para mim, olha, eles são evangélicos daqueles, né? Então não fala que é espírito. Eu falei, aham, tá bom. E um belo dia a gente estava, porque ela fez uma piscininha lá no fundo, a gente estava em volta da piscina ali. Reuniu todo mundo. E começou assunto de Bíblia. E eu estou na minha cadeirinha ali, quietinha. Quando a primeira oportunidade que deu, eu entrei e comecei a conversar sobre esse assunto. Aí as pessoas, poxa, né, você conhece e tal, conheço pouco, mas que igreja que você vai? Não, não vou à igreja, não, eu sou espírita. O choque. A mãe dela olhava, eu não preciso esconder. Né? Eu não respeito a religião do outro, tem que respeitar a nossa também. Vamos colocar aqui, sou espírita sim, mas não sou diferente. Somos iguais, ué. E não sou melhor, não. Não somos melhores, não. Né? Cada um tem o seu momento de religiosidade aí, mas eu acho que nós devemos o respeito. Isso não encaixa com esse tema do que está sendo falado aqui? Os preconceitos da religião que existia naquela época, Jurandir, ainda é muito vivo no dia de hoje, gente. A gente tem que se mostrar da forma que nós somos. Mas também não vamos querer impor as nossas convicções para as outras pessoas. Né? Que o nosso pensamento está correto, que a nossa forma de agir está correta. Não, de jeito nenhum. Vamos respeitar também as religiões do outro. Uma vez foi me falado, até falaram nessa época aí que o espiritismo é macumba, é umbanda. Olha, se alguém já foi numa umbanda aqui, em um trabalho correto da Umbanda, vamos ver que é um trabalho bonito. É um trabalho muito bacana. E o Herculano Pires, que é um autor, aliás, muito conceituado no meio espírita, ele diz que a Umbanda é o solo agreste da mediunidade. Né? Que tudo tem que ter o seu princípio. E eles é que estão recebendo aqueles espíritos no seu começo. Ensinar a dar aula para quem já é informados é muito fácil. Agora ensinar o beabá é difícil. Então eles recebem esses espíritos nessa condição do beabá. E muitos centros de Umbanda, né, já estão lendo o Evangelho, já estão... O livro dos Espíritos em cima da mesa, o Evangelho segundo o Espiritismo em cima da mesa, fazem a leitura. Muito bacana, gente. Então vamos respeitar. Vamos respeitar. Aliás, também, só para completar, né? Macumba só era um instrumento de sopro que os índios tocavam para espantar os maus espíritos ou para atrair. Só isso. Não tem nada de trabalho nenhum não aí, tá? E ele diz aqui, continua. E aí entra nessa parte que eu acabei de falar.
Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer naquele momento. Ser-vos-ás inspirado pelo que haveis de dizer. Quer dizer, não se preocupe de querer ficar arrumando desculpas. Não, eu não era cristão. Fale aquilo que realmente era. Foi o que eu fiz. Eu falei que eu era espírita, né? Então, digam o que realmente tem que ser dito aí, né? E aí mais adiante ele vai, porque não há nada de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha-se a saber, porque há muitas religiões, muitas pessoas que querem ter o domínio sobre as pessoas. Por exemplo, aqui, a maçonaria, que é um grupo, para você poder descobrir alguns segredos dela, você tem que fazer parte, tem que passar por um processo ali. Ora, por que não fala logo a verdade? Tem que ficar escondendo ali. Só pessoas privilegiadas é que devem saber sobre a verdade. Qualquer religião. Não, sim, sem dúvida, eu digo, mas eles têm um método de que existem muitos segredos. E que você só pode aprender sobre esses segredos desde que você seja iniciado. Né? E aqui Jesus, ele contradiz isso. Não, mostre, porque nada... O espiritismo é isso, é aberto a todos. Claro, claro. Não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Por que ele disse isso? Porque naquela época ele sabia que as pessoas que estavam falando sobre Jesus poderiam morrer, como aconteceu muito. Aí ele dá aquele alívio. Ele mostra o que aqui? Que existe um mundo espiritual. Mate o corpo, mas não mata a alma. Mas ele mesmo provou isso. Através das ressurreições dele. Né? Não julgueis que vim trazer a paz à terra, vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Aliás, isso daí é fácil também, né? Muito simples. E aí, temos uma outra parte aqui, que a Sandra me mandou, Sandra está ouvindo lá no fundo, que é um texto do livro Renovando Atitudes, que é de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E que ele faz aqui alguns comentários justamente em cima desse trecho que a gente acabou de ler aqui, né? Sacudindo o pó. E ele diz o seguinte: assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Né? Era isso que nós acabamos de dizer. Não vamos impor a nossa crença a ninguém. Deixe que cada um tenha o seu momento de aprendizado. Quando alguém não quiser vos receber, sacudi o pó de vossos pés. A recomendação de Jesus poderia ser assim interpretada. Olha a interpretação que ele dá. Não devemos impor aos outros o constrangimento de convencê-los à nossa realidade. Como se a nossa maneira de traduzir as leis divinas fosse a melhor. Nem achar que a verdade é propriamente única e que somente coubesse a nós a posse exclusiva desse patrimônio. Sentimos necessidade de corrigir opiniões, indicar caminhos, induzir experiências, privando as pessoas de exercer opções e vivenciar as suas próprias experiências, deixando-as cair e se levantar, amar e sofrer. Estamos, ao contrário, permitindo que elas possam angariar seus próprios conhecimentos. Gente, o que um pai faz para o seu filho? Ele não quer, não faça isso, não faça aquilo, né? Não vai para tal lugar. Ora, como é que às vezes essas crianças vão aprender? É fazendo aquilo, é indo para determinados locais. É bem verdade que, olha lá os locais que estão indo, né? É bom controlar, mas através das experiências é que de fato a gente aprende. E quando as pessoas não querem ouvir, né, não querem participar, não querem largar o materialismo, e às vezes não precisa largar, mas solta só um pouquinho para procurar esse lado espiritual, existem outros caminhos dessa pessoa aprender. Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase: se não for pelo amor, será pela dor. Né? O dor é o aguilhão da alma. As pessoas, através das quedas, do sofrimento, é que vão aprender. Todas aquelas pessoas que estão endurecidas, né, que não querem de jeito nenhum tentar de alguma forma a evolução,
ela virá naturalmente através da dor. Eu não vou para a religião, não quero saber de mediunidade, de repente nasce com o dom mediúnico aí. Desde pequeno começa a ver espírito. Ah, que sofrimento. Tá aí, você não quis durante muito tempo, agora você vai vivenciar isso tudo aí. E ela vai ter como fugir? Vai ter que seguir aquele caminho ali. Não tem como. Né? Existem diversas formas aí para o aprendizado. Né? Para a gente estar encerrando, no finalzinho aqui, ele diz o seguinte: talvez o servo imprudente, arraigado no orgulho, esperasse louros dourados de consideração e entendimento de todos os que o escutassem e fosse amplamente compreendido em suas intenções. Mas, por enquanto, na terra, o plantio é ainda muito difícil e as colheitas não são generosas. Por mais que a gente queira, né, que tudo se renove, que todas as pessoas aprendam, olha, ainda é muito difícil, né? Mas não é impossível. A gente pode fazer um panorama aí do que anda acontecendo no planeta Terra. A gente vai perceber que, se na sua grande maioria ainda é de espíritos não malvados, mas ignorantes, temos ainda muitos espíritos aí que quer de fato essa renovação da Terra aí. E só vamos conseguir essa renovação da Terra o dia que a gente deixar de ser tímidos. Porque a maldade impera, não é verdade? Eles são astutos. E a gente que caminha para o lado bem, a gente está sempre se retraindo. Não, deixa. Está tudo bem. Já estou comercial televisão. Está tudo bem. Tudo está muito bem. Não. O dia que a gente deixar de ser tímidos, a gente passa a impor essa renovação espiritual do planeta Terra. E só cabe a cada um de nós. Depende de nós. Pois é. E deixar de, tudo bem. Não. Vamos impor essa melhoria aqui para o planeta Terra. Isso só cabe a nós. Ok? Jurandir, tem uma marquinha aqui. Vamos ficar nós dois juntos? Não sei. Eu estou ligando certo. Ligou. Tá verdinho. Então agora é a hora das perguntas. Se alguém quer fazer alguma pergunta para o Marcelo, alguma colocação, então é o momento da gente esclarecer, né? É bom fazer no... Faz o microfone, porque aí você vai para a internet. Estava pensando aqui nos discípulos. Qual era o sentimento, né? Ao ele sacudir o pó. Quando ele sai da casa de uma pessoa que eles não conseguem plantar a semente dada para eles por Jesus. Ou decepção, né? Decepcionado, não consegui fazer isso. Ou magoado, essa pessoa não conseguiu captar isso. Uhum. Ou seja, o coração não tão aberto quanto estava entrando. Então esse sacudir o pó também não significaria, olha, deixe as mágoas, não fique chateado. Como você veio, saia, deixa o pó aí. Perfeito. A expectativa de se entrar era tal, né? E a decepção era a hora que você sai. Então, justamente, o sacudir o pó tem esse significado, né? Pegando no ponto exato desse tema. Deixe, não saia magoado, né? Não saia querendo impor aquilo para aquelas pessoas, porque chegará um momento em que elas vão, de fato, estar aprendendo, né? Não fique com nenhum sentimento. Aliás, até não era só entrar na casa das pessoas, não. Em qualquer cidade em que você não era bem recebido, não fique ali. Vá para outra cidade. Mas não leve consigo as mágoas. Por quê? Porque a gente vai estar impregnado daquilo que a pessoa te passou. Ou seja, imagine o trabalho deles para formar aquela barreira para não receber aquelas energias também daquela pessoa. Aliás, o próprio preparo deles já dava essa condição. Né? Quando a gente se prepara mentalmente, vamos se preparar para um trabalho de coração,
olha, nada vai interferir no teu trabalho e ele será muito bem conduzido, porque a gente se põe nessa condição de trabalho aí. Então, todos aqueles que se põem naquela condição de querer levar um bom papo com uma pessoa, né, que queira escutar. Quantas pessoas não chegam para a gente, hoje nós estamos dentro do Espiritismo, já estamos, né, as pessoas que estão começando, iniciando nesse trabalho, vêm te perguntar alguma coisinha ali. Olha, mas é verdade que isso acontece, eu não sei o quê. E a gente fala, aquela pessoa ali, né, não vai entender mesmo, não vou falar. Não! Fale. E fale com o coração aberto. Esse é o verdadeiro significado. Quem pergunta quer resposta, né? É, quem pergunta quer resposta. Pode falar. Ah, tá aí já. Mas cada indivíduo não tem um nível de entendimento. Todos os seres não estão no mesmo nível de entendimento. Nem todos compreendem o que você está falando, como Jesus falava. É. Por isso Jesus falava em parábolas. Como todos não tinham o mesmo entendimento, ele dava sempre forma figurativa, alegóricas ali, colocavam personagens para as pessoas entenderem. Já pensou se naquela época ele chega e fala assim, olha, vamos falar de reencarnação. Primeiro não existia esse termo na época, né? Imagine isso para aquelas pessoas ali, que dificuldade. Então ele falava ressuscitar, né, voltar a nascer, voltar a Nicodemos. Como que eu posso nascer de novo, entrar de novo no ventre da minha mãe desse tamanho, marmanjão, né? Pois, não dá. Então a dificuldade que ele tinha para passar justamente para aquelas pessoas ignorantes, ele achou com uma forma alegórica. Por quê? Porque na forma alegórica a gente fica com a essência. A essência grava. Depois ele usava personagens da época, costumes da época. Sim, tudo da época. E também era uma forma, o povo oriental hoje, lá no Oriente Médio, até hoje ainda ensina com formas alegóricas, viu? É um costume deles. Não é que ele fez ali, não. Ele se utilizou de um recurso que existia, que existe ainda, para poder passar esses seus ensinamentos para aquelas pessoas. Mas hoje, a gente pode falar diretamente, abertamente, mas cada um ainda tem um entendimento diferente. Então vamos moderar da forma que a gente fala, né? Por isso que a gente fala aqui na Casa Espírita. Pois é. Na Casa Espírita a gente pode falar de uma forma mais ampla. Né? Quando a gente sai da Casa Espírita, a gente já tem que moderar um pouquinho no linguajar, na forma, como que as pessoas vão entender. Né? E aí também tem vários livros que a gente pode estar indicando, que as pessoas vão aos poucos aí entendendo cada vez mais. É importante, é por isso que é importante a pessoa estudar, né? A pessoa estudar para que o Espiritismo leva a gente a entender também até o problema das religiões afro, do entrelaçamento que tem as pessoas, pelos espíritos superiores com esse pessoal. Nós temos contos maravilhosos do Bezerra de Menezes, participando junto com esse pessoal. É bacana mesmo. Ele é um espírito iluminado. No entanto, ele sabe que aquelas criaturas têm participação na vida. Por isso que eu digo, antes da gente criticar qualquer tipo de religião, vamos saber como é que é o costume daquele povo ali, né? E repetindo, se existem diversas religiões no mundo, porque somos diferentes. Para cada religião, para um tipo de pessoa, de cultura, de época apropriada. Né? Por isso que isso não nos coloca num pedestal. A gente tem que baixar, como dizia Chico, né? Eu sou apenas um cisco no olho da larva. Olha aqui, o que é Ele isso? falou do verme, e o Emmanuel falou para ele assim, não diminua o verme. Não diminua o verme. Para ver onde chegamos aí. Ok? E tem mais alguma Mais pergunta? alguma pergunta, alguma colocação? O momento é agora. Deixa eu só falar uma coisa, eu gostaria de falar que você citou das crianças e não sei o quê. Os pais que frequentam a casa espírita, eles vão educar o filho segundo a crença que eles abraçam. Isso é importante. Começar pela evangelização infantil. Nós temos aqui aos domingos, 10 horas da manhã. Já fez o comercial. Não esqueça. Tá, a gente geralmente leva as crianças conforme a nossa... As crianças ainda não têm aquele momento de discernimento, para onde quer ir, né? Então, é claro, os pais vão levar sempre para o caminho. Mas, quando virarem marmanjos, não imponham. Se ele falar, olha, não quero mais seguir esse caminho, quero ir para tal religião,
né? Deixe. Tem palestra para os pais, enquanto as crianças vão fazer a evangelização. Então podem trazer criança aqui, não vai atrapalhar não, viu gente? Enquanto ficam aqui nas palestras, a criança está lá desenhando, pintando, contando historinhas, é muito bom mesmo, né? E recreação, E muitas vezes nós aprendemos muito com as crianças. com certeza. Ah, é verdade. Mas na vida do ser humano, os primeiros professores não são os professores da escola, e sim os pais. Claro. O que a criança vê, ela imita, ela repete. O primeiro instituto social do ser humano é o lar. Né? É a primeiro... Ah, então não vou falar porque isso vai ser a palestra da Matilde aqui, né? Mas de fato, é o primeiro contato é ali mesmo, né? Alexandre, gente, obrigado pela atenção de vocês aí. E agora a gente vai fazer o nosso encerramento aqui. Beijo do Magro e paz para todos vocês aí. Obrigado. Tudo bem. Se alguém tiver alguma dúvida, o Marcelo vai estar por aqui mais algum tempo, né? Então vocês vão pensando, se tem alguma dúvida, alguma pergunta que ficou a ser feita, pode ser feita ainda, né? Então nesse momento nós vamos nos preparar para as vibrações da noite, porque nós aprendemos um pouquinho e assim nós vamos aprendendo mais, né? À medida que a gente vai vindo na casa espírita, toda semana, durante a semana, nós temos um tema que nós podemos discutir, colocar, como se nós tivéssemos uma grande família, porque na realidade é isso que acontece na nossa casa, né? Somos todos irmãos e aqui nós trocamos ideias, as pessoas têm as suas dúvidas, comentam, por isso nós também pedimos que as pessoas estudem, aprendam mais através do curso de doutrina, recomendamos o estudo do Evangelho no lar, para que a participação de cada um da família possa estar levando também o conhecimento para outras pessoas. Nós somos atendidos pelos amigos espirituais também no nosso lar, porque nós somos envolvidos nesse universo por muita gente, né? Por muitos espíritos, amigos, espíritos familiares. Através das nossas orações nós invocamos as grandes almas e elas vêm nos socorrer sempre que nós precisamos. E através do estudo do Evangelho no lar, nós fazemos a harmonização do nosso lar, fazemos um aprendizado, passamos para os nossos filhos alguns conceitos importantes de moral, né, de bondade, tão importante para que as crianças também vão encontrar com os colegas na escola, vão ser mais brandos de coração, vão saber se relacionar melhor. Então tudo isso é importante a gente saber. E através do estudo nós vamos ampliando o nosso campo de conhecimento e vamos com isso também passando para frente à medida que nós encontramos no nosso caminho as pessoas que querem trocar ideia conosco a respeito de tantos temas, de tantos conflitos que nós encontramos no mundo, né? Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade mentalmente que nós estamos aqui, o que nós podemos fazer pelo nosso irmão que está lá fora, por aquela criatura que está procurando um amparo, um abrigo moral, espiritual, que não está tendo as mesmas oportunidades que nós. Nós vibramos por esses irmãos nossos que estão desalentados, desesperados, sem trabalho, muitos doentes, procurando de toda forma um auxílio que parece que nunca vem. A própria fé dessas criaturas é vacilante. Então nós vibramos por todos eles para que nesse momento os amigos espirituais nos envolvam com seu carinho, com seus fluidos salutares de amor, de paz, dando a eles muita força para que eles consigam vencer as suas dificuldades. Sabemos nós também que os hospitais estão cheios de criaturas doentes, em tratamentos, muitos estão sendo submetidos a cirurgias num momento como esse. Às vezes uma cirurgia demora horas e horas, 8, 10, 12 horas, e aquela criatura está ali à mercê daqueles nossos médicos encarnados, para os quais nós vibramos também, pedimos a proteção divina, e a proteção e o amparo também dos médicos espirituais que estão lá com eles também, para que essas criaturas sejam bem-sucedidas também recuperando sua saúde, seu equilíbrio mental, espiritual, desejando toda a boa sorte para todos eles, como se fosse um ente muito querido nosso, porque na realidade são nossos irmãos que estão em provas. Nós hoje estamos em condição de pedir por eles, amanhã talvez nós precisamos também da oração, do seu pedido de apoio, as suas orações a nosso favor,
Então é assim que nós devemos proceder como verdadeiros cristãos, pensando sempre nos outros antes de pensar em nós mesmos. Pelo menos era assim que Jesus nos ensinava, assim que Jesus ensinou a todo o seu povo quando ele esteve na terra. Nós vamos vibrando também pela nossa juventude. Sabemos nós que os nossos jovens estão sendo envolvidos pelas tentações dos vícios, das drogas. Isso tem tirado muita gente do trabalho, dos estudos, do progresso e da evolução natural a qual eles são destinados. Então nós pedimos a Deus que os ampare, aos espíritos jovens, da espiritualidade, que envolva a nossa juventude, para que eles trilhem o caminho do bem, o caminho do progresso, do estudo, para que eles cresçam para Deus, como todos nós queremos que assim aconteça com todos os nossos irmãos, e que Jesus proteja, porque trata-se de os trabalhadores do futuro do nosso país, da nossa pátria. E vamos vibrando também pelos lares, pedindo a paz, a compreensão no seio das famílias, pedindo a Jesus, através de seus emissários, envolvendo todos os membros das famílias, os pais, as mães, os filhos, todos aqueles que têm dificuldades no seu relacionamento, que seja apaziguado todos os conflitos, que Jesus ampare e proteja todos os lares. E vamos aproveitando vibrar pelos nossos lares, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos que lá estão, abraçando um a um, estando em cada cômodo dos nossos lares, vibrando para que a paz permaneça sempre conosco, entre nós, com aquelas criaturas que nós amamos. Vamos agradecendo a Deus essa oportunidade, que Jesus ampare e proteja todas as pessoas que trabalham, que dão a sua contribuição para a nossa economia, criaturas distanciadas da verdade, das religiões, dos credos, mas que fazem a sua parte, trabalham, são devotados ao bem, e muitas criaturas não têm religião, mas são criaturas boas, pródigas. A todos eles nós vibramos para que continue junto de nós, trabalhando pelo bem comum. Principalmente os nossos governantes, nós vibramos muito, muito por esses nossos irmãos, tão necessitados do nosso carinho, dos nossos pensamentos positivos, que muitas vezes se transformam em verdadeiros, digamos assim, nós nos revoltamos com certas atitudes, mas devemos pensar que são criaturas humanas com seus defeitos como todos nós, e vamos pedindo o amparo dos espíritos amigos, dos protetores da nossa nação, para todas essas criaturas que estão tendo a oportunidade de fazer a sua parte dentro do contexto nacional, como é o nosso caso, e muitas vezes eles falem, mas nós pedimos a Deus que os ampare, os protejam, e que também tenham as suas oportunidades de acertarem. E assim nós vamos nos despedindo, agradecendo a Deus, aos espíritos amigos, ao nosso dirigente espiritual, por mais essa noite que aqui estamos. O nosso trabalho termina agora aqui na nossa reunião, mas só vai se concluir através do tratamento espiritual. Por isso nós pedimos a todos que continuem com os seus pensamentos elevados, vamos mantendo o nosso padrão vibratório desta sala, que os amigos espirituais estão aqui à nossa volta, estão também felizes como nós, por estarmos aqui todos juntos, reunidos, com os mesmos propósitos. Então o nosso trabalho vai continuar, e nós pedimos que todos tenham uma semana de muita paz, que o trabalho seja sempre o benefício, todos que nós possamos ter através do trabalho honesto, do trabalho com Deus, com Jesus no coração, que vocês tenham uma semana de muito aproveitamento. Que assim seja.